Boa tarde a todos aqui presentes, nessa tarde de muito frio, né? Aqueles que também estão nos assistindo pela internet. Então nós vamos, mais uma vez, ter a oportunidade de estudar mais uma página do Evangelho de Jesus. E é sempre uma boa oportunidade, né? Aprendermos e colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos, né? Principalmente colocar em prática. Então nós vamos nesse momento, queridos companheiros, vamos rapidamente passar aqui pelos recados, né? Vocês sabem que nós temos palestras públicas todos os dias, com exceção de sextas-feiras, segundas, terças e quinta-feira às 20 horas, o início às 20 horas. E hoje, quarta-feira, como vocês sabem, estão aqui às 14 horas. Sábado também nós temos palestras, nós temos no domingo também. E sextas-feiras, de um modo especial, nós temos às 19h30 um grupo de atendimento a dependentes químicos e seus familiares. Não é um trabalho doutrinário, é um trabalho social, com profissionais e grupo de ajuda. Então aqueles que têm algum familiar ou que conheça alguém que necessite desse tipo de atendimento, por favor, estamos aqui de portas abertas para recebê-los. Também o nosso trabalho social de cestas básicas, nós atendemos 70 famílias, em forma de rodízio, 70 cestas básicas em forma de rodízio, dando atendimento aproximadamente a 400 famílias. Então, sempre nós precisamos de leite em pó, de arroz, feijão, café, tudo aquilo que não é perecível. Aquele que puder contribuir com 1 quilo de alimento será muito bem-vindo. Isso, evidentemente, não é nada impositivo ou obrigatório, né? Aquele que puder contribuir, então estará também ajudando esse pessoal. Posto isso, então, nós vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, pedindo a todos que cerrem os olhos. Vamos elevar nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus, porque é em nome dele que nós estamos aqui reunidos, para que ele se faça presente. Ele mesmo disse, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali estarei. Mesmo se nós estivéssemos só, com a presença de Jesus, já seria duas pessoas ou duas entidades ali reunidas. E Jesus, logicamente, certamente está presente entre nós. Os nossos amigos da espiritualidade superior também, aqui estão desde há muito, preparando o ambiente para nos receber. Desde o momento que nós temos a intenção de vir a essa casa espírita, então nós já estamos sendo atendidos. Porque justamente através do nosso pensamento, através das nossas intenções, é que nós vamos receber. E se nós formos merecedores da graça de Deus, e formos merecedores pela nossa conduta, com toda certeza nós seremos atendidos nas nossas necessidades. Então vamos nos confraternizando, nos abraçando em espírito, tanto nós aqui encarnados, como esses nossos irmãos da espiritualidade que aqui se encontram, não somente aqueles que concorrem para o sucesso da nossa reunião de hoje, do nosso trabalho espiritual, mas também aqueles que vêm aqui em busca de auxílio, aqueles amigos espirituais que estão aqui para serem atendidos. Assim, queridos companheiros, vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, agradecendo a espiritualidade superior, aos guias, aos mentores desta casa, aos nossos anjos da guarda, enfim, a todos aqueles a quem nós contamos com a ajuda e a sustentação, para que os nossos trabalhos de hoje alcancem o sucesso que nós almejamos. Que assim seja, graças a Deus. E agora nós vamos abrindo os nossos olhos e prestando muita atenção ao nosso companheiro Marcos, que vai mais uma vez nos brindar com seu conhecimento, a sua apresentação, sempre tão útil para todos nós, cujo tema é barro da roupa. O barro da roupa, né? Quanto nós temos aí que precisamos tirar, né, Marcos? Bastante. Seja feliz, Marcos. Como tirar é a questão. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos.
e aqueça os nossos corações, não só o nosso corpo físico que está precisando, não é? Nesses dias aí, aos quais nós não estamos muito acostumados aqui, mas que não mais mas que aqueça principalmente os nossos corações. O tema de hoje que nos foi proposto é o barro da roupa, do livro, um livro de Ricardo Orestes Forni, que ele é médico e orador espírita, e o nome do livro é interessante, é Enquanto Temos Tempo. Nós temos tempo ainda, mas quanto tempo nós temos, não é verdade? Mas antes de nós iniciarmos especificamente com essa palestra, eu quero pedir permissão a vocês para dizer uma coisa. Tem um livro de Antônio Demarque que chama-se Anjos da Caridade. E num determinado momento, nesse livro conta que um grupo de socorristas da espiritualidade resolve fazer uma visita a alguns centros religiosos, templos religiosos. Eles então vão a uma casa católica, a uma igreja, e lá chegando, esses espíritos, eles encontram um espírito encarregado da missa que estava acontecendo, no caso ali a missa, que estava acontecendo naquele momento. E esse espírito vem encontrá-los e eles conversam e falam da importância daqueles que estavam ali de coração, com o coração aberto naquele culto católico que estava acontecendo na igreja católica. Saem de lá e vão a uma casa evangélica, um templo evangélico. E lá chegando, tem também um espírito encarregado daquela casa evangélica. E esse espírito os encontra, os saúda à moda, à maneira evangélica. E eles conversam e trocam ideias entre si também sobre a importância do trabalho que acontece dentro das casas evangélicas, dos templos evangélicos. Saem dali e vão para um centro espírita. E lá, naturalmente, também encontram um espírito encarregado. Como todos os centros espíritas têm também aqueles espíritos encarregados no momento em que está havendo uma palestra, como nós estamos fazendo aqui, enfim, em que está havendo ali um momento espiritual, um momento religioso. E trocam também ideias entre si, ressaltando a importância também dos centros espíritas. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos um momento em que essa semana nós estamos recebendo a visita do Papa Francisco. O Papa Francisco, que é o representante maior da Igreja Católica Mundial. E tem demonstrado ele bastante maneiras mais humildes de lidar com o povo. Mostra a vontade de transformar a sua igreja numa igreja mais voltada para os humildes. Pelo menos é isso que nós temos visto. E infelizmente eu acompanho muito as redes sociais e a gente tem visto as pessoas, algumas pessoas, criticarem bastante a Igreja Católica, criticarem o Papa Francisco, sem nem ao menos conhecê-lo, sem nem ao menos conhecer as suas reais intenções. E quem somos nós para criticarmos? Irmãos que se dizem ateus, irmãos que se dizem de outra denominação religiosa. Infelizmente, eu cheguei a ver nas redes sociais alguns amigos e irmãos do mesmo ideal espírita também criticando. E eu me pergunto, nós podemos atirar alguma pedra? O Espiritismo tem pouco mais de 150 anos. Será que nesse meio tempo nós não erramos em alguma coisa? Não nos equivocamos? Não tivemos nenhuma atitude equivocada? E se tivéssemos mais de 2000 anos, como tem, por exemplo, a Igreja Católica?
Será que não teríamos errado mais? Será que não teríamos tido outras atitudes equivocadas? Nós temos que lembrar que a Igreja Católica, ela foi a introdutora, a grande introdutora da religiosidade no nosso Brasil. Antes ainda do nosso descobrimento, alguns padres jesuítas já tinham estado aqui e já começavam um trabalho de religiosidade com aqueles que aqui estavam. A maioria de nós, eu creio, somos oriundos da Igreja Católica. Nossas famílias, nós, se não todos, muitos de nós. E tivemos lá e demos lá os nossos primeiros passos dentro de uma religião. E a espiritualidade, como mostra no livro de Antônio Demarque, claramente está presente em todas as crenças religiosas, e não apenas em uma crença religiosa. Porque o Pai se manifesta para todas as pessoas. E hoje, o Papa Francisco falou isso na sua missa. Ele saudou a todos os brasileiros. Ele saudou a todos os povos nas suas falas. Então é isso que nós temos que entender. Da mesma maneira que o Papa, quando vemos um pastor evangélico falando de coração, um pastor evangélico que desenvolve o seu trabalho com amor de coração, é bonito, é gostoso ouvir. Ou quando vimos um palestrante espírita renomado, conhecido, como Divaldo e alguns outros, é gostoso ouvi-los falar. É gostoso ouvi-los transmitindo sentimentos de espiritualidade, sentimentos de paz, de amor, de consolo, que é o que o Papa, por exemplo, estava fazendo hoje. Então eu acho que a gente tem que brecar um pouquinho os nossos sentimentos aí muito afoitos, para que a gente não imita conceitos errados. E temos que entender que a espiritualidade manifesta-se sim em diversos lugares, e não apenas, por exemplo, na casa espírita. Não somos privilegiados, não. Somos apenas mais alguns endividados que buscamos crescimento, que buscamos aprendizado. Talvez até por sermos mais novos, digamos assim, em termos religiosos, porque a religião, a doutrina espírita é muito nova, talvez sejamos até mais endividados, que não conseguimos saldar as nossas dívidas em outras religiões, estamos aqui na doutrina espírita tentando crescer, melhorar, aprender. Mas muito bem, então vamos agora voltar para o tema da nossa palestra de hoje, que é o barro da roupa. Que começa com uma história de uma menina que estava muito alegre, muito feliz, passeando com a sua mãe e indo para a casa da sua avó. Ela estava feliz por dois motivos: porque ia para a casa da vovó e porque estava trajando um vestido novo, todo branco, todo bonito. E lá ia ela, saltitante e feliz pela rua junto com sua mãe. Mas tinha chovido muito e tinha muitas poças de água suja, com lama. E um carro passa e joga lama no vestido da menina, sujando todo o vestido da menina. E essa menina começou a ficar possessa. Ficou doida da vida, chorou, bateu os pés, amaldiçoou o motorista. Estava doida para que o motorista voltasse para ela falar um monte de verdades, né? Entre aspas, verdades entre aspas para o motorista. E ela ficou desse jeito. Mas já estava perto da casa da avó, resolveram assim mesmo ir para a casa da avó, não dava para voltar para casa para trocar de vestido e foram. Chegando lá, a avó abriu a porta, bateram, a avó abriu a porta, ela se atirou nos braços da avó, toda chorosa, chorando, e toda gritando, chorando, porque tinham sujado o seu vestido e amaldiçoando o motorista. E a avó então lhe diz que ela se acalmasse, que existiam coisas mais graves do que a sujeira do seu vestido. Ela não dá muita atenção não para a avó e sai correndo e vai lá para o tanque e já vai tirando o vestido para começar a lavar. E a avó impede: não vai lavar agora, porque o barro ainda está úmido. Se você jogar água agora, esse barro vai se espalhar por todo o vestido e vai ficar mais difícil ainda você limpar. Vamos deixar o barro secar. E enquanto o barro secou, ela ficou conversando com a avó.
Passou um tempo, ela foi conversando com a avó e já foi se ficando um pouquinho mais calma. Ela continuou falando do motorista, que queria dizer poucas e boas para aquele motorista, mas foi se acalmando. Passado o tempo, a avó foi lá, pegou o vestido, o barro já havia secado, a avó retirou aquele barro seco com muito mais facilidade, lavou o vestido e o vestido ficou novinho. Ele entregou para a menina, que ficou toda feliz. E aí então, a avó diz para a menina que nos momentos de raiva, nós não devemos agir afoitamente, tomar decisões impensadas no momento de raiva. Que é preferível deixar o barro da roupa secar, assim como deixar também o barro da ira, da raiva, secar quando alguma coisa nos molesta, quando alguma coisa nos deixa triste. Porque se tomamos uma atitude no momento impensado, na hora em que a coisa acontece, assim como o barro vai espalhar por toda a roupa, a raiva vai espalhar por todo o nosso ser. E por isso, a avó lhe diz que nos momentos de ira, nós acabamos tomando atitudes das quais nos arrependeremos. E isso são coisas que acontecem na nossa vida a todo instante. A todo momento, uma poça de lama é jogado na nossa roupa bonita, limpa, e a gente fica fulo da vida, possesso da vida quando essas coisas acontecem. Afinal de contas, a nossa vida está sempre sendo, a nossa tranquilidade, suposta tranquilidade, está sempre sendo ameaçada por fatores. E muitas vezes por fatores externos. Tais como doenças, perdas de entes queridos, desarmonia no lar, desemprego. São todos esses fatores externos que ameaçam a nossa suposta paz. Vícios. Mas principalmente no nosso dia a dia, aqueles desequilíbrios emocionais que surgem decorrentes das situações do dia a dia. Que acontece na nossa casa, no nosso trabalho, na rua. É o carro que passa na poça de água e joga lama e joga água na gente. Isso efetivamente às vezes acontece. É o cara que fecha a gente no trânsito. É o cara no serviço que fala alguma coisa que nós não gostamos de ouvir. O chefe que fala alguma coisa para nós que nós, devido ao nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa pouca paciência, também não queremos ouvir. Aquele familiar querido que fala coisas que nós também não queremos ouvir. Essas são situações do nosso dia a dia. Situações emocionais que acontecem a todo instante conosco. E nós sempre dizemos, o que são esses momentos infelizes? São oportunidades. São oportunidades que a vida nos coloca para que desenvolvamos em nós a resistência, o equilíbrio, a paciência, a força de lidarmos com essas situações. Oportunidade de nos conhecermos. Por quê? Se alguém me fecha no trânsito, a atitude que eu tomar, eu vou me conhecer como eu estou ainda. Se eu já estou bem, porque eu falei, vai com Deus, ou se porque eu falei, vai só. Né? Aí a gente tem condições de avaliar como estamos e de nos conhecermos melhor. Nós sabemos que não somos espíritos puros, temos muito ainda que melhorar, mas vamos melhorando aos poucos. Então essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, esses momentos infelizes, chatos, desagradáveis, vamos dizer assim, que é mais fácil, são oportunidades realmente de também nos conhecermos e oportunidade de burilarmos o nosso espírito. Nosso espírito é como uma pedra preciosa que precisa ser lapidada, que inicia-se bruta e aos poucos vai sendo lapidada até se transformar numa gema bonita, num brilhante, numa esmeralda ou num rubi bonito, brilhante. Eu gosto de dizer
O nosso espírito muitas vezes parece com a espada quando está sendo forjada, que ela começa como um pedaço de metal grosso, bruto, feio, e vai sendo forjada até transformar-se numa ferramenta, numa espada bonita que os antigos usavam em suas batalhas. Mas para forjar essa espada, ela é forjada de que jeito? No fogo e na bigorna. Fogo e bigorna. Fogo e bigorna. De vez em quando põe um pouquinho na água para dar um refresquinho. Refrescou um pouquinho, fogo e bigorna de novo. E nós somos forjados desta maneira. Através das dores. Através das dificuldades. Através desses momentos chatos que acontecem na nossa vida. É assim que nós vamos sendo forjados. Porque pelo amor ainda está um pouco difícil. Mas já estamos sim forjando o nosso espírito, burilando o nosso espírito pelo amor, mas não só pelo amor. Ainda necessitamos da dor, ainda necessitamos desses momentos infelizes e difíceis para aprendermos, para crescermos e para melhorarmos. Mas se nesses momentos, na hora em que isso acontece, nós nos esquecemos de mantermos a paciência, o entendimento, a compreensão, a serenidade, a confiança, a educação, se esquecemos da oração nesse momento, acabamos nos deixando levar pela maré dos acontecimentos infelizes. Esses acontecimentos vêm e nós nos deixamos levar por ele. A gente vai... Já viram quando a gente está no mar e vem aquela onda forte e bate, a gente não está preparado? Que a gente sai rolando feito não sei o que lá no meio e raspando tudo na areia e sai rolando e a água e você quer levantar e não consegue. Isso já deve ter acontecido com quase todos aqui na praia. Principalmente quando a gente é menorzinho, mais criança, não é? Se nós nos deixarmos levar por os momentos infelizes, é isso que vai acontecer. A gente vai começar a rolar. Essa maré vem e vai nos levando e vai atropelando a gente vai se machucando e se comprometendo cada vez mais. E nos deixando levar pela maré, acontecem situações inúmeras e desagradáveis. Pode, por exemplo, uma discussão no trânsito, uma arma surgir e uma vida ser tirada. Por uma simples discussão. Boca seca é o nervoso, viu? Que a boca seca. Obrigado. Uma simples discussão no trânsito. Simples, por uma fechada. Ou uma pequena batida. Uma arma surge. E uma vida é tirada. Um momento de desespero ou de falta de apoio, um aborto é consumado. Uma discussão familiar ou uma traição familiar e um lar é desfeito. Apenas uma discussão, apenas uma traição e um lar poderá ser desfeito. Uma proposta desonesta e um aperto financeiro, uma dificuldade financeira, uma corrupção se instala. O desejo do dinheiro fácil e um sequestro mergulha várias pessoas no intenso sofrimento. Vítimas e causadores, todos vítimas. Alguns segundos onde o instinto fala mais alto e um estupro é consumado. Onde o instinto animal fala mais alto e um estupro se consome. E por que isso? Porque nos deixamos levar muitas vezes ainda pelos nossos instintos. Somos espíritos num planeta de provas e expiações. Já. A caminho de um planeta de regeneração. Temos que usar mais a razão, o raciocínio, a lógica, o pensamento. Algumas situações de nossa vida, o instinto fala e até nos ajuda. Mas o instinto primitivo, aquele que usamos quando homens ainda muito primitivos, isso tem que ser deixado para lá. E muitas vezes a gente fala, mas é instinto que eu agredi o outro. Mas nós não temos que fazer isso.
Nós temos que usar mais a razão. E quando nos deixamos levar por esses momentos, como nós falamos, é que nós acabamos mergulhando em situações cada vez mais complicadas, cada vez mais desagradáveis para a nossa vida, num turbilhão, num redemoinho de consequências infelizes, de atitudes e consequências infelizes. Quando o ódio predomina sobre o amor, quando o orgulho predomina sobre a humildade e o instinto predomina sobre a razão, então segundos ou atitudes ou minutos de atitudes impensadas de nossa parte podem gerar inúmeros transtornos para a nossa vida toda e até para outras vidas, e podem gerar processos obsessivos. Por quê? Porque nesses momentos nós abrimos as nossas portas para as obsessões, para as subjugações, para as possessões numa ordem crescente aí. Somos nós que abrimos essas portas para que essas coisas aconteçam. E tudo isso vai fazer parte desse redemoinho, que vai cada vez nos afundando mais, que vai ficando cada vez mais difícil nós sairmos dessas situações difíceis. Por quê? Porque na hora que aconteceu, não deixamos o barro da roupa secar. Usamos o nosso instinto e quisemos lavar imediatamente, quando esse barro ainda estava se alastrando pelo nosso ser. E quantas vezes isso não acontece conosco, não é? E abrimos as portas para que essas coisas e para que as obsessões acontecem cada vez mais, facilitando e incentivando que cada vez mais isso aconteça. Ódio, desespero, vingança, traições, isso fez parte da nossa vida no passado, sim. Fez parte de nós durante muito tempo. Mas hoje nós somos espíritos mais evoluídos. Hoje nós somos espíritos melhorados. Somos espíritos conscientes do que é certo e do que é errado. Hoje nós não podemos mais alegar ignorância. Eu não sabia. Não, eu sabia sim. Eu sei que as minhas atitudes erradas vão comprometer o meu crescimento espiritual. Eu não posso mais alegar ignorância. Nós não podemos mais alegar ignorância. Estamos em um planeta de provas e expiações e estamos em busca de um planeta de regeneração. Mas é necessário que nos tornemos espíritos de regeneração. Não adianta só falarmos em buscarmos um planeta de regeneração e continuarmos espíritos de provas e expiações. Temos que nos transformarmos. Temos que mudarmos. É hora de mudança. E a própria palavra mudança implica ou muda ou dança. Ela mesmo diz mudança. Ou muda ou dança. Dança, porque vamos ficar na esteira dos acontecimentos, na esteira da evolução, vamos ficando se não mudarmos. Não vamos acompanhar o nosso planeta para um mundo de regeneração. Por quê? Porque não estamos nos tornando espíritos de regeneração. Estamos nos tornando, ficando parados, estacionados. Estamos desenvolvendo o que alguns chamam síndrome de Tieta. Vocês conhecem a síndrome de Tieta? Não? Lembram da novela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim. Não tem que ser sempre assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, mas eu já não sou mesmo assim. Eu não vou ser sempre assim. Eu tenho que mudar. Nós temos que buscar a nossa melhora. Nós não podemos desenvolver essa síndrome da Tieta. Nós temos que desenvolver a síndrome do crescimento, da evolução, da mudança, da passagem para um mundo melhor, onde homens e mulheres serão pessoas melhores. As plantas têm um movimento que chama-se tropismo. E tem um outro movimento em direção à luz que chama-se fototropismo.
que é o movimento que as plantas fazem em direção à luz. Em casa a gente faz isso, a gente percebe muitas das plantas, que não são todas, mas muitas delas fazem isso, né? Elas vão se virando em direção à luz. Aliás, se a gente deixar, praticamente todas com o tempo, elas acabam virando-se em direção à luz. E é isso que nós temos que desenvolver também em nós. É esse fototropismo espiritual. Ou seja, nos virarmos para a luz, para o alto, para o Pai, para Jesus, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução. E para isso, temos que mudar conceitos, temos que mudar atitudes, temos que mudar ideias, temos que mudar pensamentos. Porque senão, continuamos abrindo as nossas portas para as atitudes, atitudes e consequências infelizes. E abrindo as portas para as obsessões. Joana de Ângeles, mentora do Chico do Divaldo, obrigado, disse: a obsessão tem as suas raízes fixadas nos antecedentes morais de ambos os litigantes, que se deixaram vencer pela inferioridade que os dominava à época da pugna, ou seja, da disputa, do combate, né? É isso, porque foram aqueles momentos infelizes em que ambos se deixaram levar. Na família, no trabalho, na casa espírita, na rua, que moramos com os nossos vizinhos, seja lá onde for. Há um momento de uma disputa e ninguém cede. Há um momento de uma disputa, um momento de discórdia, um momento de desunião, e todos envolvidos pelo seu orgulho próprio e pelo seu egoísmo próprio, deixam-se levar. E deixam as coisas acontecerem. Simplesmente vamos deixando acontecer as coisas. E respondemos com o quê? Com uma resposta pior ainda e com uma agressão pior ainda. Esquecemos do perdoar 70 vezes 7. Aliás, Chico Xavier, outro dia eu estava lendo, achei muito legal também, né? Que uma vez Chico Xavier falou assim, aquela história dos perdoar 70 vezes 7, alguém, eu fiz as contas, ele falou, e matematicamente isso dá 490 vezes. Então, se alguém fizer alguma coisa para você, você perdoa ele 490 vezes. Quando você chegar pela 100ª vez, você vai falar assim, tá bom, já te perdoei, acabou, chega, não precisa mais, que ninguém vai chegar em 490 vezes. Porque é fácil a gente tentar, a gente falar isso. Difícil é fazer, naturalmente que é difícil. Mas se nós não nos esforçarmos para que isso aconteça, nós não vamos nunca deixar o barro da roupa secar quando as coisas acontecerem nas nossas vidas. É muito mais fácil deixar o barro secar para removê-lo com mais facilidade do que tentar limpar a roupa no momento agudo da sujeira, né? Então nós também devemos deixar o barro da roupa espiritual secar também sob o sol da tolerância, da compreensão e do amor. Porque aí fica mais fácil para nós retirarmos esse barro espiritual que nos atinge a todos os momentos de nossa vida. Jesus foi enfático quando disse, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás com ele a caminho. Agora, já é a oportunidade. Melhor ainda, se tentarmos não fazermos inimigos, já é alguma coisa bem grande. Infelizmente, esses supostos inimigos surgem às vezes na nossa vida meio que de graça, a gente acha, mas não é tão de graça assim não. Também são oportunidades de crescimento. O próprio Chico Xavier bem dizia aqueles seus detratores, os seus inimigos, porque dizia que eles eram remédio para ele, porque ensinavam muita coisa, curavam o seu orgulho, curavam o seu egoísmo. Chico Xavier sempre falou isso. Em algumas obras dele ele teve esta oportunidade. Chico tinha essa condição de espírito humilde, de espírito que sabia qual era a sua posição na vida e no mundo como espírito. Ele era um ser humano. Ele também tinha lá os seus defeitos. Ele também, muitas vezes, brigava com si próprio, tentando melhorar-se a si mesmo. Mas lutava incessantemente, já era um espírito que já venceu muitos obstáculos.
foi um espírito aqui conosco que com certeza já teve a sua roupa suja de barro muitas vezes, mas soube ao longo do tempo, ao longo das diversas reencarnações, a melhor maneira de limpar esse barro da roupa, que era deixando secar no momento em que lhe sujava a roupa. E é isso que nós temos que aprendermos a fazer no nosso dia a dia quando essas coisas acontecem. E para encerrarmos, a gente traz um texto justamente de Chico, que diz: existem 10 atitudes positivas contra o domínio da obsessão. Confiança em Deus e em si próprio. Consciência tranquila. Oração. Dever cumprido. Paciência. Trabalho incessante. Serviço ao próximo. Simpatia e benevolência. Estudo e recomeço de construção do próprio equilíbrio. Mas há também 10 atitudes negativas que agravam qualquer processo obsessivo. Quais sejam? Dúvida, complexo de culpa, indiferença, irresponsabilidade, irritação, ociosidade, egoísmo, isolamento, ignorância e queixa contínua. Acomodar-se a qualquer dessas situações depende da escolha de cada um. No entanto, ao enunciar semelhantes conceitos, temos em mira simplesmente recordar a palavra de Allan Kardec quando nos adverte: não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afastas tu mesmo. Ou seja, o trabalho de crescimento, de remover essas pedras, de esperar o barro secar para que o removamos mais facilmente de nossa roupa espiritual, não cabe a ninguém. Cabe apenas e tão somente a cada um de nós. Deus nos dá a cada dia uma página nova na nossa vida. O que colocar nessa página, aí compete somente a nós. É isso. Obrigado, muita paz a todos. Muito bom. Então agora chega o momento de todos participarmos, né? Alguém tem uma pergunta, uma colocação? Esse texto, ele vê sob a ótica do barro, sujar a roupa, né? Agora também você pode ver pelo seguinte, né? Que aí foi bem que você explanou na parte espiritual. Se você estiver atento quando você estiver andando, você vai perceber que lá na frente tem a poça. E você pode esperar, você vê que vem um carro, alguém passar, você pode esperar e o barro não vai te sujar a roupa. Isso, se você levar pelo lado do espírito, é a mesma coisa, certo? Se você estiver sempre atento, precavido, estiver vigilante, então e se você tiver com o propósito de evolução mesmo, que é para isso que nós somos criados, então você tem como escapar de muitas coisas que vão te acontecer. Certo? A não ser, claro, as que foram determinadas mesmo que você tem que passar. Mas que seriam muitos erros que a gente comete, a gente tem como evitar, né? Se a gente realmente estiver no propósito de evoluir, de cuidar. E é a mesma coisa, se tiver que passar, faça como diz o texto, né? Que deixa o barro secar. Agora tem muita coisa que dá para ser evitada perante essa proposta mesmo de mudança, de evolução, que todos têm que ter, né? É para isso que nós somos criados, para evoluir. Justamente, é o tal do orar e vigiar, né? Orar e vigiar, exatamente. Oramos o tempo todo, pedindo a proteção do alto e vigiamos para que não passemos perto destas poças, né? Que evitemos essas situações desagradáveis na nossa vida. Infelizmente, é claro, como você bem disse, algumas vão acontecer. Até porque tem que acontecer para ver como estamos. Porque o bom aluno só é testado através da prova. Sem prova, não sabemos se ele é um bom aluno. E nós somos testados o tempo inteiro, a todo instante, em todo lugar que nós estivermos. É isso aí, é bem por aí mesmo. Muito bem. Alguém mais? Alguma pergunta, colocação? Não? É frio.
Não, mas tá bom, foi excelente, Marcos. Não, acho que o tema foi... Não, mas o tema foi bastante interessante, eu acho que... Adorei o texto foi legal. Quando a Sandra me passou esse texto, foi o barro da roupa, eu falei, meu Deus, que texto foi esse? E aí depois eu achei o texto, né? E depois ela acabou passando também. Eu falei, nossa, bacana, muito interessante. Não, uma interpretação assim bastante pertinente, né? A gente tem o hábito, né? Isso faz parte da nossa animalidade ainda, né? Da reação imediata, né? Uhum. Todos nós temos, e no momento em que nós paramos e refletimos sobre o fato, às vezes nós nos envergonhamos, né? É verdade. Daquilo que acontece. Mas é um aprendizado, mas faz parte do aprendizado, né? É o exercício. E quando a gente... você vê, ele falou uma coisa super interessante. Que nós depois paramos, pensamos e nos arrependemos, nos envergonhamos. Isso mostra o quanto a gente já está crescendo, já está aprendendo, que a gente já está se envergonhando. O reconhecimento já é alguma coisa, já né? é alguma coisa. Né? Alguns tempos atrás a gente nem pensava e nem se envergonhava e vamos que vamos, né? Queria ir em frente, queria fazer mais ainda. E achava bacana, né? Eu não levo desaforo para casa. Aqui comigo é assim, bateu, levou. E todo mundo achava bacana. A gente falava isso na frente dos filhos. E achava bonito. E os filhos achavam, nossa, você viu, meu pai, minha mãe, é assim, não leva desaforo para casa. Por que não levar desaforo para casa? É o que a gente falou. Um momento empeçado, uma situação de trânsito, não levamos desaforo para casa, uma morte, uma vida se vai. Não é? O erro faz parte do aprendizado, né? Nós, quando erramos, o importante é você reconhecer o erro e procurar se corrigir, né? Para não errar mais. Exatamente. Não é a destruição, né? A Joana de Ângeles fala um exemplo muito pertinente, que ela fala duas coisas, né? Que a uva, quando você amassa a uva, parece que está tudo perdido. Muito pelo contrário, está fazendo o suco da uva, né? Que pode produzir um bom vinho. Eu já li isso dela. Não é certo? Justamente, é amassada com os pés. Exatamente. Né? A Joana de Ângeles fala sobre isso. O grão de trigo também, né? Quando você amassa, parece que terminou. Não, ali é a farinha que vai fazer o pão, né? Que é a coisa nobre, né? Justamente. Então, por isso que dos nossos erros temos que tirar o aprendizado, né? Eu tenho um amigo no serviço que diz assim, quando eu erro, eu tenho só uma certeza. Eu falei, qual? Ele não é espírita, não. Ele fala que aquele erro eu não faço mais. Eu falei, por que você aprendeu? Ele falou, não, já errei esse, eu vou errar outros. O problema... Eu falo, tá bom, Luiz, mas não aprendeu? Ele falou, bom, não sei. Eu falei, mas esse eu não erro mais. Muito bom, Marcos. Excelente. Obrigado. Muito excelente. Sempre muito bom aprender um pouquinho mais e levar a reflexão, né? Isso que é mais importante, né? É refletirmos sobre aquilo que fazemos, né? Isso é o que o Espiritismo nos leva a fazer, né? A doutrina que fala do lado moral. Quando se fala da doutrina espírita, nós falamos do aspecto científico, filosófico e doutrinário. Mas pode-se dizer que é científico, filosófico e moral. Porque sendo moral é doutrinário. Né? Bom, muito bom. Então vamos, nesse momento, depois de recebermos tantos ensinamentos que nos levam a uma reflexão bastante profunda e nos beneficia na nossa conduta, que nos beneficia na forma com que devemos tratar as adversidades. Vamos agradecer a oportunidade de termos estado aqui, de aqui estarmos ainda permanecendo, porque nós vamos ainda dar continuidade aos nossos trabalhos espirituais, através dos passos. Vamos agradecer imensamente a todos os amigos espirituais que nos apoiam. E vamos também retribuir em forma de amor, que são as nossas vibrações. Quando se fala em vibrar, significa pensar com muito amor. E justamente esse pensamento amoroso é que forma aquela corrente contínua e ininterrupta que vai beneficiar as pessoas às quais estamos direcionando esses nossos pensamentos de amor. E vamos nesse momento, queridos companheiros, pensando, vibrando amor, com muito carinho,
para todos aqueles nossos irmãos que se acham sem um lar, aqueles nossos irmãos que se acham desabrigados, morando em situação muito precária, ou sequer tendo um teto para se abrigar, aqueles que se encontram nas ruas, sujeitos às intempéries, nesse momento difícil. Vamos vibrar muito amor por eles, para que também eles possam ter as suas oportunidades, para que Jesus possa, através do seu imenso amor, também levar até eles o carinho, abrindo as oportunidades, os caminhos que forem possíveis, porque sabemos que todos nós estamos na situação que estamos por nossa escolha, não somente atual, mas através da espiritualidade, estamos experienciando essas situações difíceis. Vamos vibrar muito amor por eles. Vamos vibrando também muito amor por todos aqueles que nesse momento oram pela paz mundial, que oram pela fraternidade universal, aqueles que, aproveitando a presença de um líder, de uma igreja, de uma religião, aqui se encontra nesse momento, que essas orações possam ser realmente amorosas e juntem-se às nossas vibrações, para que possa reinar a paz, a tranquilidade, a harmonia nesse nosso planeta Terra. Vamos vibrando também, queridos companheiros, por todas aquelas pessoas que se encontram necessitadas, que estão em nosso pensamento nesse momento, para que aquelas criaturas possam receber o lenitivo do amor, da paz, da tranquilidade, que possam receber essas vibrações de harmonia. Vibremos por eles também com muito amor. Vamos vibrando também pelos nossos lares, para que ali possa reinar a paz, que a luz do Mestre Jesus possa penetrar em nossas moradias, levando muita tranquilidade, harmonia e paz. Vamos vibrando também, queridos companheiros, por essa nossa casa de oração, esse nosso templo de portas abertas, que nos acolhe com tanto carinho, tanto a nós quanto aqueles irmãos da espiritualidade que vêm em busca do conhecimento, do consolo e do atendimento. Vamos vibrar. E finalmente, meus irmãos, vamos vibrar pelo nosso país, pelo nosso Brasil, pela pátria do Evangelho, que o anjo guardião Ismael possa derramar sobre nós, toda essa nação, o amor de Cristo. Que assim seja. E assim nós vamos encerrando a nossa reunião de hoje, agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo a toda a espiritualidade que nos assiste, agradecendo aos nossos mentores, aos nossos anjos de guarda, e esperando, mestre amigo, que a paz que nós desfrutamos nesse momento possa ser conduzida pelos nossos caminhos, nossos locais de trabalho, nossos lares, os nossos amigos, nossos familiares, se assim for da sua permissão, meu Pai. E assim nós vamos encerrando a reunião de hoje, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai e ao nosso Mestre Jesus, que assim seja. Agora peço a todos que